Opa! Boa noite. Nós estamos chegando nesta terça-feira. Eita ferro, terça-feira. Nem sei quando do mês é hoje, rapaz. Tá 9? 9 do mês. Eu já vou abrir o programa dizendo o seguinte. Eu não persigo a diretoria do Cruzeiro. A diretoria do Cruzeiro é que me persegue. Eles é que me perseguem. Eu sou obrigado todo dia a dar uma notícia de polícia aqui no programa. Vou ter que mudar o nome, agora nós vou estudar uma maneira aí, vai ser Horizonte Esporte, vai ser Horizonte Polícia. Horizonte Polícia. Que aí fica melhor. Não vai ser mais Horizonte Esporte. Porque todo dia tem uma encrenca com essa diretoria do Cruzeiro. Meu Deus do céu. Eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu estou recebendo um convidado aqui que eu gosto muito dele, embora o nosso contato seja muito pouco, porque ele lá na base, ele treinando nesses times aqui fora, e eu na minha peleja aqui junto com o Carlos Cruz, mas ele é uma figura que eu gosto, que é o Emerson Ávila. E injustamente, mais um injusto demitido do Cruzeiro, que estava onerando a folha de pagamento do clube. Como ele foi a Rita, foi o Serginho do Zito Magalhães, foi o Marcelo Magalhães, pessoas que eu conheço, a Rita de Cássia, 35 anos de Cruzeiro. Os caras são, na verdade, perseguidores. Eles são perseguidores. Eles não gostam de jeito do bem, não. Mas tudo isso depois da vinheta, ainda mais que o Vanderlei acabou de chegar para me cumprimentar o Emerson, o Carlos Cruz e meu amigo Vanderlei. Voltamos já. Daqui a pouco eu vou dar uma notícia muito boa. Vocês já estão cansados aí de notícias ruins. Mas daqui a pouco eu tenho uma notícia do supermercado BH que é da melhor qualidade. Opa. Isso aqui é notícia, isso aí dá gosto de falar. Carlos Cruz, capitão, boa noite. Boa noite, meu líder. Boa noite, Emerson, grande parceiro de trabalho. Vanderlei e pessoal de casa. Vanderlei, zagueirão do passado. Não, ele fala zagueirinho, né? Lenhador do passado. Então não me entendo onde eu vou chamar zagueirinho. Zagueiro do passado, comentarista do presente. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, companheiros. Prazer estar com o Emerson aqui e toda a nossa equipe. Meu amigo Emerson Ávila, que satisfação, que alegria de te receber aqui. Naturalmente, eu gostaria que fosse em outra situação. Mas como no dia 1º, inexplicavelmente, essa diretoria te demitiu, mas emprego para você não falta, é bom lembrar para eles, mas é com prazer que eu te cumprimento e te recebo aqui no Horizonte Esporte, aqui na TV Horizonte. Obrigado pelo convite, Ramon. Boa noite a todos da bancada, boa noite aos telespectadores, que eu sei que são muitos aí espalhados pelo Brasil todo. É uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho de futebol. Como o Ramon falou, infelizmente, mas a gente que trabalha dentro do futebol, nós temos que estar preparados para qualquer tipo de situação. Fui pego de surpresa, mas vida que segue, vamos seguir em frente, que tem muita coisa ainda para acontecer. O duro dessa surpresa é porque são 20 anos de serviços prestados ao Cruzeiro Esporte Clube. 20 anos sem nenhum senão, sequer, alguma coisa que pudesse dizer assim, o Emerson não é um cara correto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. 20 anos, gente, não são 20 dias nem 20 meses. Agora, o que passa na cabeça dessa diretoria, eu acho que eu vou morrer sem saber. Porque os caras bons, ninguém está prestando para eles os bons. E pior que dispensam para contratar incompetentes com salário 2 vezes maior. E a informação que eu obtive, Emerson, que ou a razão que te chamaram para a dispensa é que você estaria onerando a folha do Cruzeiro. Seria mais ou menos isso mesmo? No dia da minha demissão, o que me foi passado, eu perguntei o motivo, né, da minha dispensa e me foi falado que seria por contenção de despesas, né?
naquele momento, eu confesso que fiquei triste, fiquei chateado, porque, como você mesmo disse, são mais de 20 anos prestados serviços ao clube. Quem trabalha com resultado tem sempre altos e baixos na carreira de treinador. Muito tempo, grande parte desse tempo eu estive como treinador das divisões de base, auxiliar técnico do profissional, treinador do profissional em alguns momentos. Enfim, é um período longo que eu passei dentro do clube e jamais posso me considerar como uma despesa dentro de uma empresa tão grande quanto o Cruzeiro Esporte Clube. Eu fico muito à vontade para falar sobre o Hemerson, porque eu acompanhei a carreira dele, acompanho desde quando ele começou ainda na base, participando da Copa Integração e de outras competições, campeão várias vezes, e ajudou o Cruzeiro a ganhar muito dinheiro revelando jogadores, né? Verdade. A base do Cruzeiro hoje é vista como um peso no orçamento do Cruzeiro, porque pelo que a gente observa, o Cruzeiro ainda continua ganhando dinheiro na base. Não, eu não acredito, Carlos, que seja um peso. Até muito antes, pelo contrário, porque se você pegar aí as últimas negociações de atletas do Cruzeiro, você tirando a venda do Arrascaeta, todos os outros foram jogadores formados no clube, jogadores que vieram da base, como muitos outros que ainda virão, que se tornarão no linguajar do futebol, uma moeda aí, né, para o clube. Então, assim, não acho que a base seja um problema, não acho que seja um gargalo em toda essa crise financeira. Só penso que as coisas precisam ser feitas com muita organização, com muita clareza, para que os meninos que chegam ali, que são muitos, que são aí garimpados no Brasil inteiro, possam ter estrutura suficiente, bons profissionais, para que eles desenvolvam o futebol deles e se tornem atletas profissionais. O seu cargo foi extinto? Eu não sei, eu não tenho buscado muitas informações dentro do clube, tenho ainda muitos amigos, a grande parte das pessoas que trabalham hoje são pessoas que me consideram, são amigos de verdade, mas tenho procurado me afastar das notícias, não sei se o meu cargo foi extinto. Na verdade, quando eu voltei para o Cruzeiro, em 2014, eu voltei como treinador, né? Uhum. Eu fiquei como treinador do Sub-20. Quando você retornou da seleção brasileira? Sim, quando eu retornei à seleção, ainda estive na base do Corinthians, como treinador do Sub-20 do Corinthians, depois que eu voltei ao Cruzeiro. E como treinador do Sub-20, poxa, foi um período muito vitorioso, posso dizer assim, sem nenhuma falsa modéstia, de 9 competições que eu participei, entre competições regionais, nacionais e internacionais, nós conseguimos vencer 5, né, dentre elas um campeonato brasileiro inédito para o clube, e logo depois do campeonato brasileiro uma Supercopa, a primeira que aconteceu. Então, assim, eu sinceramente vejo a minha carreira dentro do Cruzeiro, a minha passagem, desde quando eu comecei em 96, que você citou aí, como treinador do infantil, depois do juvenil, foram muitas conquistas, muitos jogadores revelados, que eu encaro como sendo o principal ponto de quem trabalha lá, né? E muitos atletas passaram ali pelas minhas mãos e pelas mãos de vários profissionais. E, enfim, o Cruzeiro tem ainda muito a oferecer na base. Eu acho que ali ainda se encontram muitos atletas de boa qualidade que podem a qualquer momento estarem no elenco de cima e se tornarem uma realidade. Antes de Wanderlei te fazer a pergunta, que o Wanderlei é um batalhador pela base. Ele sempre brigou aqui e ele está certo, o futuro está ali. Mas vamos mostrar um momento de alegria quando você foi campeão da Supercopa. Veja bem, põe na tela, Alexandre, você tem aí a conquista do Hemerson, era o treinador da Supercopa. Supercopa Sub-20. Dá para colocar na tela a imagem? Eu quero que ele recorde com alegria aquela noite. Foi a noite, né? Foi uma noite de sexta-feira, se não me engano. Foi contra o Atlético? Foi contra o Atlético. Então, acho que agora vai aparecer para você. Ali está a imagem, vamos ver se você... Para matar a saudade, Hemerson. Fala, Emerson Ávila foi campeão com o Cruzeiro Sub-20. Ávila venceu o título Brasileirão Sub-20 e a Supercopa do Brasil também Sub-20. Lembra desse jogo aí? Isso aí foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira, no Independência. O Atlético tinha sido campeão da Copa do Brasil, nós campeões brasileiros, e decidiram aí por 2 jogos para escolher quem seria
o campeão do ano, né? Vamos dizer assim, representar o Cruzeiro na Libertadores. E você saiu em desvantagem aquele jogo, não foi? Sim, o Atlético saiu na frente. Atlético, o Cruzeiro virou 2-1. Nós empatamos 1-1, eles fizeram 2-1, nós fizemos o 2-2 e ganhamos os pênaltis. Ganhamos os pênaltis. É isso mesmo. Você viu daquela turma, quem é o mais moleque daqueles ali? Volta ali, Alexandre. Porque o treinador convive, o bom treinador, ele tem amizade, vai chegar a molecada ali. Trabalho eles também na vida deles, do dia a dia, de escola, do trabalho da minha esposa. É bom recordar. Ali, né? Tem o Vitor Eudes ali, o Kaká, que já estão no profissional, o Eduardo, que joga no Criciúma. Enfim, alguns que ainda estão na base. Grandes meninos, um pessoal muito bacana que mereceu a conquista desses 2 títulos. Fala, Vanderlei. Ô Emerson, com todo... a gente não pode questionar o trabalho que você tem feito esses anos todos no Cruzeiro, mas como você, como treinador, como sente assim? A gente vê que é um trabalho de crescente, um trabalho desenvolvido, mas que chegou lá no time do Cruzeiro. Não chegou. O Cruzeiro investe e é só para negócio. Não tem jogador que revela. Por exemplo, qual jogador... O Kaká está aí, da sua turma aí, mas qual jogador que foi revelado nesses últimos 5 anos pela categoria de base do Cruzeiro? Antes dele responder, eu sei que nós estamos com muitas pessoas nos assistindo, inclusive muitos conselheiros. O telefone para você mandar uma mensagem, daqui a pouco eu vou entrar no problema da polícia. Por enquanto eu estou falando de coisa boa com um grande camarada, sujeito íntegro, campeoníssimo. 20 anos de clube. Você pode mandar sua mensagem 996428473. Se quiser mandar mensagem de voz, nós vamos colocar no ar. Mas pode mandar pelo telefone, já havia combinado com o Alexandre, eu vou ler as mensagens aqui, porque eu sei, mas são vários grupos que estão nos assistindo hoje, viu, gente? Vários. Muitas pessoas, Emerson. Conselheiros dignos. Porque o Cruzeiro está cheio de conselheiro indigno. Está cheio de conselheiro que não pode ser conselheiro do Cruzeiro. Mas como eles não são natos, isso é efetivo, e se você não votar no que os caras mandarem, eles tiram a carteira, te tomam a carteira, então eles são conselheiro de cabresto. Conselheiro de cabresto. Conselheiro que não tem a menor condição de dizer assim, eu sou conselheiro do Cruzeiro. Não tem a menor condição. Agora, os que estão nos assistindo, eu posso garantir, tem dignidade sobrando. Um abraço para você, meu amigo Jorge Teixeira, grande parceiro, você, sua turma aí, toda a sua turma. Um abraço a todo mundo para mim. Mas guardou bem a pergunta do Vanderlei? Guardei, pergunta que me incomoda bastante, pergunta extremamente oportuna. Eu acho o seguinte, o objetivo do departamento de base de qualquer clube é formar o jogador, né? Agora, esse processo, né, que é muito complicado, que se chama transição, aí eu acho que vem sendo uma pedra no sapato do Cruzeiro. Uma barreira. É uma política, né? É político, não é? Depende de vários fatores. O Cruzeiro sempre foi um clube que sempre, né, nos últimos anos, você não vai falar em um elenco do Cruzeiro que era limitado tecnicamente, que era ruim. Então, como você tem um elenco sempre recheado, você pega o exemplo desse ano, por exemplo, são jogadores de alto nível no elenco do Cruzeiro. Então, para um menino despontar na base, ir ao profissional e ter a oportunidade de jogar, não é fácil. Não é fácil. Eu entendo perfeitamente o lado do Mano. Ele quer utilizar sempre os jogadores mais experientes, com mais bagagem. Você tem pela frente aí agora um Atlético, numa decisão de Copa do Brasil. Depois você tem o Botafogo, que é um compromisso importante, porque nós não estamos bem no Campeonato Brasileiro, e logo depois você tem o River pela frente. Como lançar um menino numa situação dessa? Então, assim, eu acho complicado. Eu acho muito importante que o clube tenha uma filosofia de transição muito bem estruturada, pessoas trabalhando para isso no clube, para que erros não sejam cometidos. Pois é, mas mas só depois do começo. Você pode até fazer a pergunta, porque o Multimarca chamou, Vanderlei. Eu tenho que tirar o chapéu. Bom. Não, depois do intervalo, o Vanderlei tem mais um questionamento a ser feito a você. E você vê a dignidade. Tá chateado. Foi já primeiro agora o desligamento dele do Cruzeiro, mas tá mais firme que a posta da CEMIG aqui. Com muita firmeza respondendo as perguntas. Depois do intervalo,
nós voltamos com mais Emerson Ávila aqui no Horizonte Esporte. E tem mais matéria de polícia, hein? Hoje foram 16 mandatos, 16 mandatos contra o Cruzeiro Esporte Clube. Aliás, contra essa diretoria do Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro não comprou nada, o Cruzeiro Esporte Clube não comprou nada e não pagou. O Cruzeiro Esporte Clube não foi intimado aí na polícia. É quem está dirigindo o Cruzeiro. Foram 16 mandatos. Estiver na casa do presidente do Cruzeiro, estiver na casa do senhor Itaí Machado, vice-presidente de futebol, estiver na casa do senhor Sérgio Nonato, estiver na Toca 2, recolhendo documentos, na sede social da Rua Timbiras, 2 andares fechados, ninguém vai trabalhar aqui. Só que eu acho que esqueci de ir no 6º andar. Eles deveriam ter ido no 6º andar. Na sede da Máfia Azul, que fica em frente, até hoje eu não entendo como é que foram alugar aquela sede ali, alugar que é um baita do estacionamento, era a tranquilidade que a gente tinha ali. Não sei se é para proteger alguma coisa. Depois do intervalo.